Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80. Cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, por ter visitado e resgatado seu povo, por nos ter suscitado um poderoso Salvador na casa de seu servo Davi, conforme prometera pela boca de seus santos profetas que existiram em todos os séculos passados, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrando-se da sua santa aliança, conforme jurara a Abraão nosso pai, quando nos prometeu a graça de que, livres dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, na santidade e na justiça em sua presença, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porquanto irás adiante do Senhor para lhe preparar os caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação pela remissão dos seus pecados, e pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, graças às quais este sol que vem do alto nos visitou, para iluminar todos aqueles que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortificava no espírito, permanecendo nos desertos até ao dia em que havia de aparecer diante do povo de Israel. Número 29. Podeis, como Zacarias, bendizer do Senhor pela graça que vos fez, de visitar e resgatar agora novamente o seu povo pelo advento da verdade, depois de o ter visitado e resgatado uma primeira vez pela vinda de Jesus. Os hebreus contavam que o prometido Messias fosse um libertador material. Atribuindo tudo ao presente, os homens não compreenderam que seus vícios eram os inimigos de cujas mãos deviam ser libertados. Compreendei-o vós, e empregai todos os esforços para facilitar essa libertação, como devem fazer discípulos de Jesus, para os quais as verdades que ele ensinou foram tirados os mentirosos véus com que as tinham coberto. Os discípulos de Jesus hoje são aqueles que lhe seguem as pegadas e que, esclarecidos pelo facho do Espiritismo, isto é, assistidos pelos Espíritos do Senhor, por essas virtudes dos céus que se abalaram de lá e vieram à terra, e por eles guiados, buscam a verdade nas suas palavras. Ainda uma vez, o sol luziu para vós. O Senhor vos ilumina, não fecheis os olhos. Preparai as sendas, a fim de que ele possa caminhar e conduzir-vos ao seu reino, isto é, à perfeição moral e intelectual. Acabamos de dizê-lo e repetimos. O Senhor, ainda uma vez, visita e resgata o seu povo pelo advento da verdade. Jesus disse a verdade, mas não toda a verdade. Declarou-o ele próprio. Só deu aos homens o que estes podiam suportar e da maneira por que o podiam suportar. Se os homens se houvessem contentado com o que receberam,
a verdade não teria de conquistar o seu reino que as tradições, os preconceitos, os dogmas provocados, encorajados e conservados por espírito de dominação, de tirania mesmo e de cupidez, se conluinharam para destruir. Estamos, pois, na época do advento da verdade. Ela se despoja de todas as mentiras que a furtavam aos olhos dos homens e a afogavam em trevas, quando é certo que a banham as ondas da luz divina. Deus não abandonou seus filhos nas garras da mentira. Deixou seguissem o caminho que haviam escolhido, porque assim ganhariam experiência e verificariam a inutilidade dos seus esforços. Hoje estáis crescidos. Vossos olhos, fatigados de tatear nas sombras, pedem a luz e se voltam para ela. A luz, quem a sustém nas mãos, é a verdade. Para tudo é preciso um começo. O Espírito da verdade, como já vos foi dito, descer até vós e o seu advento marcará o fim do mundo, isto é, o fim da vossa fraqueza e da vossa ignorância. Mas para todo advento é indispensável uma era preparatória. Nela entrais. João, precursor de Jesus, concitava os homens ao arrependimento e os batizou com água. Veio Jesus e lhes ensinou o modo de se arrependerem e os batizou com o Espírito Santo, isto é, fez que descessem sobre eles os Espíritos do Senhor, desenvolvendo-lhes as faculdades mediúnicas que os punham em condições de receber a inspiração. O batismo com o Espírito Santo é a comunhão com os espíritos elevados que velam por vós. Mas para chegar a essa comunhão, era preciso, ao tempo da missão terrena de Jesus, e o é ainda, ser puro, cheio de zelo, de amor e de fé, como eram os apóstolos fiéis. Vem agora o Espiritismo, que vos convida ao estudo da verdade e vos ensina a distingui-la da mentira. Vem estimular e desenvolver a vossa experiência, a vossa perspicácia, o vosso devotamento, clarear-vos as inteligências, iluminar-vos os corações, tornar-vos dignos da assistência dos espíritos elevados e dignos de ser por eles conduzidos à verdade inteira. Vem como precursor do estado de perfeição que deveis atingir. Tem por objetivo preparar-vos para esse estado, abrindo-vos pouco a pouco os olhos à luz, desenvolvendo-vos gradualmente as inteligências e pondo-vos assim em condições de romper francamente e para sempre com todas as fraquezas da vossa humanidade, a fim de estardes prontos a receber o Espírito da verdade quando começar o seu reinado, isto é, a fim de compreenderdes a verdade em toda a sua extensão. Para alcançardes essa meta, necessário se faz que trabalheis sem cessar sobre vós mesmos, destruindo tudo o que pertence ao homem velho, repelindo as fraquezas e as faltas, couraçando-vos contra a carne, para não mais sucumbirdes às suas tentações, trabalhando de contínuo pelo vosso progresso moral, de modo a auxiliardes o progresso dos vossos irmãos, recebendo a luz que vos é dada e agitando-a sobre as vossas cabeças, para que as suas centelhas iluminem ao longe, auxiliando por essa forma o advento do Espírito da verdade. O Espiritismo tem, pois, este objetivo, a perfeição humana, e 3 meios a empregar para alcançá-lo: o amor, o estudo, a caridade.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.